Um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube do Setor Juventude e também nos acompanhando pelo site da Diocese de Catanduva. Estamos refletindo, conversando sobre a Palavra de Deus, sobre a fé, sobre ciência e fé. E nesses programas eu estou acompanhando este livro, professor Felipe Aquino, ou Felipe Aquino, né? Não é nem de Aquino. Ciência e Fé em Harmonia. Você pode encontrar esse livro nas livrarias católicas ou também pela editora Cleofas. O conteúdo desses programas está nesse livro. E vamos meditar um pouco sobre o sentido, o conteúdo da Sagrada Escritura. Para fazer uma boa leitura da Bíblia, a Igreja nos recomenda ter em mente vários sentidos da Escritura. Um deles é a analogia da fé. A Bíblia é um livro de verdades religiosas reveladas por Deus. Cada texto está, de certa forma, relacionado com toda a Bíblia e com a fé da Igreja. Não podemos tirar um texto ou um versículo que seja desse contexto. Aqui entra a fundamental importância da tradição e do magistério da Igreja. É a Igreja que deve ter a palavra final, a fim de se evitar o perigoso subjetivismo pessoal. Que negócio, eu acho que, uma opinião pessoal. Não, nós não podemos tirar um trecho da Bíblia apenas e tentar interpretá-lo desligado do resto, do sentido da Bíblia como um todo e do sentido da fé da Igreja. Também o outro sentido é o sentido da história. Deus é o Senhor da história dos homens e a sua santa vontade se realiza por meio das vicissitudes humanas. O que é vicissitudes? Vicissitudes é uma sequência de transformações ou mudanças. O avançar da história também nos ajuda a compreender a Sagrada Escritura. Jesus mandou observar os sinais dos tempos. Então nós temos que ler a palavra de Deus também procurando seu sentido histórico e colocando a palavra de Deus dentro da história atual que nós vivemos. E também procurarmos ver o sentido do movimento progressivo da revelação. É importante notar que Deus, na sua paciência, diferente da nossa paciência, foi se revelando lentamente durante 14 séculos e continua a se revelar durante mais de 20 séculos pelos caminhos da sua Igreja, através da sagrada tradição. Tradição é uma transmissão oral e não escrita da fé, que para nós católicos, a sagrada tradição tem o mesmo valor das Sagradas Escrituras. Então veja bem, a revelação, ela vai sendo transmitida para nós no tempo, progressivo, para que nós possamos ir conhecendo essa revelação conforme o progresso que nós vamos tendo também na sociedade. A revelação é uma, e somente uma, porém a maneira de conhecermos essa revelação, de entendermos essa revelação, depende do tempo. A revelação não muda, mas a maneira de entendermos a revelação muda, por isso a revelação ela é progressiva na nossa vida, porque nós não somos perfeitos, não somos acabados, não nascemos acabados, estamos progredindo com o tempo. E também o sentido da relatividade das palavras. As palavras são relativas, nem sempre são absolutas. Para compreender o texto bíblico, importa saber o que certas palavras significavam exatamente quando foram usadas pelo autor. Muitas palavras escritas naquele tempo tinham um sentido diferente do sentido que damos a elas hoje. Então temos que também ler e estudar pessoas que conhecem isto
para que nós possamos entender. Nós não precisamos ser especialistas em Bíblia e nem fazermos universidades, faculdades sobre a palavra de Deus, mas temos a obrigação de ler aquelas pessoas que têm essa capacidade, que têm esse conhecimento, que se aprofundaram nesses estudos, para que nós possamos entender melhor a palavra de Deus. E também o sentido do bom senso e o senso crítico. Também é recomendado isto é, a nossa inteligência e equilíbrio diante dos fatos. É bom saber perguntar, diante de certas interpretações. Fazermos essa pergunta: isso tem fundamento no texto original? Ou são apenas o ponto de vista de alguém em desacordo com o autor sagrado? Também devemos buscar entender o sentido literal da palavra de Deus. O sentido literal é dado pelo significado das palavras da Escritura e descoberto pela exegese. A exegese é o estudo profundo do texto bíblico. Você não precisa ser um exegeta, mas você tem obrigação de ler as explicações que os exegetas dão para nós sobre o texto bíblico. Então a exegese segue as regras da correta interpretação. São Tomás de Aquino dizia que todos os sentidos devem estar fundados no literal. O sentido da palavra estar fundados no sentido da letra da palavra de Deus também. E também devemos buscar o sentido espiritual. Podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo a significação deles em Cristo. Assim, a travessia do Mar Vermelho, que aconteceu lá atrás com Moisés e o povo daquela época, é um sinal da vitória de Cristo e também é um sinal do batismo. E isso você pode encontrar lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 20. Então, o que está fazendo ali? Dando um sentido espiritual para aquele fato. Isso é muito importante nós entendermos. Quer dizer, nós temos que entender o sentido literal, histórico, geográfico, linguístico, mas o que dá mesmo fundamento para a palavra de Deus para nós é o sentido espiritual. Entendermos como Deus revelou aquilo naquele tempo e como nós devemos ver também o significado dos nossos tempos em Jesus Cristo daquilo que aconteceu no passado. Ler a Escritura dentro da tradição viva da igreja inteira. Conforme os ensinamentos dos padres da igreja, a Sagrada Escritura está escrita mais no coração da igreja do que nos instrumentos materiais. Com efeito, a igreja leva na sua tradição a memória viva da palavra de Deus. E é o Espírito Santo que lhe dá a interpretação espiritual da Escritura, segundo o sentido espiritual que o Espírito dá à igreja. Então veja bem, por que a igreja tem autoridade para interpretar corretamente a palavra de Deus? Porque é o Espírito Santo quem ilumina a igreja. É o Espírito Santo quem orienta a igreja. Não é simplesmente porque quem está ali é o ser humano mais sábio do mundo, não. É porque o Espírito Santo está iluminando a capacidade, a inteligência e a fé daqueles que foram escolhidos para interpretar a palavra de Deus em nome da igreja. Então isso é muito importante e o Espírito Santo vai sempre caminhando com a igreja e iluminando a igreja. Um abraço a todos vocês, até o próximo encontro, se Deus quiser, e fiquem com a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.